Então, como eu disse, está baseado nos textos, então eu vou lendo e a gente vai falando um pouquinho sobre cada texto. A partir da sessão 61, se não me engano, de resposta a algumas perguntas, Abdu'l-Bahá fala muito sobre esse tema, e em outras partes do livro fala muito sobre a alma também, como vocês sabem. Primeiro texto que eu quis colocar foi um texto que nos dá um motivo para pensar, para refletir profundamente sobre esse tema, né? Abdu'l-Bahá fala: a primeira coisa para se fazer é adquirir uma sede de espiritualidade. Então, viver a vida, viver a vida, viver a vida. O caminho para esta sede é a meditação sobre a vida vindoura. Então, como a pergunta pode começar do seguinte ponto: como viver uma vida espiritual, né? Então, para isso precisamos adquirir uma sede de espiritualidade. E como adquirir essa sede de espiritualidade? A partir da meditação sobre a vida vindoura. Esse é o caminho. Quando o ser humano reflete sobre a eternidade da sua alma, isso é a motivação que desperta o desejo de espiritualidade. E Abdu'l-Bahá continua dizendo que nós devemos realmente nos dedicar a essa meditação, né? Isso deve ser uma parte muito importante de nossa vida, meditar sobre a natureza da vida eterna, sobre o futuro da nossa alma, porque isso tem um efeito transformador sobre o ser humano, em termos de, enfim, desejar a espiritualidade e viver a vida espiritual, a vida do espírito, a vida de busca de conformidade com os ensinamentos de Deus. Quanto tempo durará a alma, né? Sabe tu que, em verdade, a alma, após a separação do corpo, continuará a progredir até que atinja a presença de Deus, em uma condição e um estado que nem a revolução dos séculos e eras, nem os ocasos e as vicissitudes deste mundo poderão alterar. Então, mais para frente, nesse mesmo texto, fala como essa alma irá falar dos seus sofrimentos, as almas santas irão se encontrar com os mensageiros divinos e falar deles seus sofrimentos. Interessante aqui que fala-se em termos gerais, né? Mais para frente no texto fala das almas santas, mas aqui nesse início está falando em termos gerais da alma. Eu fico mudando aqui sem querer o slide. E mais para frente a gente vai ver a explicação de Abdu'l-Bahá sobre isso. Todas as almas, tenham elas ou não reconhecido a Deus ou desenvolvido virtudes, continuam a progredir, continuam a existir. Mas há diferenças fundamentais nessa vida eterna, nessa existência eterna das diferentes almas, como Abdu'l-Bahá fala também, a gente vai ver mais para frente. Respostas a algumas perguntas. Em todos os mundos de Deus, seja neste ou nos mundos celestiais, espirituais, há paraíso e há inferno. Então, onde que entra dentro dessa concepção de evolução eterna da alma, de evolução eterna em direção a Deus, aproximação do divino? No outro texto fala até atingir a presença de Deus.
No entanto, como também a Abdu'l-Bahá nos mostra mais para frente, a presença de Deus é inalcançável, é um objeto eterno da alma. E se fosse alcançável a alma, então não teria mais propósito ao alcançar a presença de Deus. Mas ela vai sempre progredindo nessa direção. Então, nesse sentido, onde que entram os conceitos que nós vemos em várias revelações, em que sentido que se encaixam esses conceitos tradicionais, esses conceitos que nós vemos em diferentes religiões, diferentes revelações divinas, de céu e inferno, ou paraíso e inferno. Enfim, como é que entra esse conceito de paraíso e inferno dentro dessa concepção que a fé nos traz de evolução eterna da alma? Tem um trecho aqui curto também de resposta a algumas perguntas. Em todos os mundos de Deus, seja neste ou nos mundos celestiais, espirituais, há paraíso e há inferno. E nós encontramos em vários lugares a explicação do paraíso como um estado de proximidade a Deus, um estado de realização do potencial. Então, todas as coisas possuem um paraíso, possuem um estado de consumação, de realização do seu potencial. Não me vem um exemplo concretamente, mas poderíamos dizer, por exemplo, que ser uma árvore frondosa e frutificar é o paraíso da semente, poderia ser um exemplo. A semente alcança o seu potencial ao gerar uma árvore frondosa e essa árvore gerar novos frutos. Então, ela alcançou o seu paraíso. O ser humano alcança o seu paraíso ao se aproximar de Deus. E essa aproximação, essa realização de potencial, essa felicidade espiritual pode ocorrer em qualquer estágio desse desenvolvimento. Então, uma pessoa pode estar vivendo esta vida terrestre e estar no paraíso. Ou pode também estar no paraíso em outros estágios espirituais da vida após a vida terrestre. Da mesma forma, tanto nessa vida terrestre como na futura, se a alma está afastada de Deus, afastada da realização do seu potencial espiritual, que é um reflexo da realidade divina, ela está no inferno. Ela é infeliz porque ela vive uma existência que não está em conformidade com o seu verdadeiro ser. Né? Como diz Bahá'u'lláh, o verdadeiro prejuízo cabe àquele cujos dias foram passados em completa ignorância de seu próprio ser. Palavras de sabedoria. Então, a pessoa, ela está no inferno, porque não conhece a si mesmo. Não conhecendo a si mesmo significa que não conhece a Deus, e ela está no estado de inferno, de infelicidade. E como funciona o espírito? No sentido de que nós estamos aqui numa vida corpórea e fazemos coisas, agimos, interagimos com o nosso corpo, é onde entra o espírito nisso, como ele atua na nossa vida. Abdu'l-Bahá esclarece que o espírito pode agir por meio de instrumentos e órgãos. Existe a ideia de muitos pensadores, pensadores materialistas,
de que a alma, né, pode se chamar de alma, de mente, de psique, de consciência, né, um termo muito usado, a consciência, aquilo que dá uma identidade, uma autopercepção distintiva ao ser humano, diferente dos outros animais, existe uma definição no sentido de que isso é o resultado dos pensamentos, ações e sentimentos do ser humano que persistem ao longo do tempo. Então, nesse sentido, você pensa, você age porque você tem um cérebro e um corpo, e o que você produz com esses pensamentos e ações torna-se a sua identidade, sua consciência, sua alma. Então, nesse sentido, a alma seria um reflexo, um resultado do corpo. Não teria uma realidade independente, palpável. O corpo é o que existe e os pensamentos, o impalpável que resulta da existência desse corpo é a suposta alma. Mas o que a Abdu'l-Bahá coloca é justamente o contrário. A realidade humana é a alma. Tanto que essa realidade é eterna. E o corpo funciona como um veículo temporário de expressão dessa alma. Portanto, se alguém fala, se alguém olha, se alguém pensa, se alguém sente algo, o que está falando, olhando, pensando, sentindo é a alma. Apenas ela utiliza o corpo como um veículo durante esse período de vida terrena para realizar a sua realidade. E, da mesma forma, mesmo quando nós estamos neste plano terreno, a alma, ela também atua independente dos órgãos, né? Então, por exemplo, a Raulá fala que uma pessoa pode ter um sonho e ver Está fugindo, né? realizar 10 anos depois. Ou a nossa alma pode ir a outros lugares, a outros... tá ruim a conexão à internet? A conexão com o rádio nos dá um problema. Bem, vamos ver se vai... Qualquer coisa eu apago a minha câmera, talvez. Mas, às vezes, uma pessoa tem um sonho que a transporta para outro lugar, ou que revela algo que vai acontecer na vida física anos depois, ou uma solução de um problema, uma invenção, ocorre num sonho, ocorre numa inspiração. Esses são momentos em que a alma atua, mesmo enquanto a gente está nesse plano terreno, mas ela atua como ela atua independente do corpo e também tem influência sobre nós e sobre o que ocorre. E tem esse texto de Abdu'l-Bahá falando sobre isso, assim como um pássaro pode voar ou ser transportado. Eu achei muito interessante, porque se um pássaro voa, o limite dele são as suas asas, né? Ele pode voar, dependendo do pássaro, pode voar a grandes distâncias. Ele é livre, embora não completamente limitado, porque as asas dele têm um limite para transportar. Se ele for transportado, então, o alcance dele vai depender do alcance do veículo que está transportando, né? E normalmente, enquanto a gente está nessa vida material, nosso espírito, nossa alma se manifesta, é transportada através do corpo. Então, o seu poder de expressão é bastante limitado, né? Porque a gente pode, por exemplo, andar talvez alguns quilômetros, mas a alma pode se transportar para outras épocas, para outros lugares, num instante. A gente pode ter um
um ângulo de visão bastante limitado, mas a alma pode chegar muito mais além. Então, no momento em que ela é transportada pelo corpo, ela é bastante limitada, porque o nosso corpo é bastante limitado, mas em outros trechos nos fala que as limitações do nosso corpo não afetam de fato a alma. Somente a maneira que a forma que a alma se manifesta, uma doença ou deficiência, vamos ser limitados, talvez, na nossa capacidade de falar, ou de raciocinar, ou de andar. Isso vai, o nosso corpo não vai ser um veículo muito adequado para a nossa alma se manifestar. Então, algumas coisas que poderiam se manifestar não vão se manifestar, mas isso não afeta a alma em si, a alma permanece independente, assim como uma gaiola quebrada, digamos assim, não afeta o pássaro, ou um espelho quebrado, sujo, não afeta o sol que está refletido naquele espelho, porque a alma se reflete no corpo como o sol se reflete no espelho. É um veículo, mas ela é totalmente independente. Não há, como diz o próprio Abdu'l-Bahá, alguma parte do corpo onde a alma esteja. Ela não está no corpo, mas se reflete sobre ele. E aí Abdu'l-Bahá continua: imaginar que o espírito morra ao perecer o corpo é como imaginar que o pássaro morra ao quebrar-se-lhe a gaiola. Não é um pensamento absurdo. Muito pelo contrário, com a gaiola quebrada, o pássaro está livre para realizar um potencial muito maior do que aquele limitado pela gaiola. Então, com o fim da vida material, a alma pode alcançar potenciais muito maiores do que se manifestando através da limitação do corpo. Esse aqui já foi falado, né? É claro, pois, e indiscutível que o espírito difere do corpo, e sua duração é independente da duração deste. Aquele exemplo do espelho. Que enorme diferença entre o sol e o espelho. Não tem comparação entre os dois. O máximo que o espelho consegue fazer é refletir a luz do sol enquanto ele está inteiro. Depois ele quebra, perde sua função e o sol continua no seu esplendor. Então, voltando àquele texto que nós vimos alguns slides atrás, a alma progride até alcançar a presença de Deus. Compreendendo-se que essa presença de Deus é o alvo eterno da alma. Então, nessa progressão em direção à presença de Deus, as perfeições que a alma pode adquirir são limitadas. Não se vê no reino mineral um rubi, ou no reino vegetal uma rosa, ou no reino animal um roxinol, de tal perfeição que não se possa imaginar espécimes mais perfeitos. Como são infinitas as graças divinas, também o são as perfeições humanas. Se nos fosse possível atingir o limite da perfeição, teríamos, então, alcançado a condição de seres independentes de Deus. O contingente teria alcançado a condição do absoluto. Ou seja, nossa característica, nossa realidade é sermos criaturas. Como tal, jamais poderemos compreender ou alcançar o Criador. Né? Num outro trecho, resposta a algumas perguntas, Abdu'l-Bahá fala, compara com o pintor e a pintura. A pintura, por mais bela que seja, está infinitamente distante do pintor que a criou. Então, se o ser humano pudesse, de fato, atingir a presença de Deus, ele já entraria no reino do Criador, o que é impossível. Ele sempre continua na sua condição de criatura. As criaturas não mudam de reino,
não mudam de realidade essencial. Então, um rubi pode ser sempre mais belo, mais brilhante, mas ele nunca vai se tornar uma rosa. A rosa, sempre você vê a rosa mais linda do mundo, você ainda consegue imaginá-la mais bela. Isso significa que sempre há potencial para aperfeiçoamento e melhora, e no sentido espiritual sempre ocorre, quer dizer, essa é a direção na qual a alma vai. Mas a rosa não vai se tornar um roxinol. Ou como diz aqui Abdu'l-Bahá, Pedro não se pode tornar Cristo. Pedro pode, né? Deve estar a alma de Pedro, eu imagino, cada vez mais santificada, mais próxima a Deus, mas nunca vai se tornar Cristo, porque a realidade essencial de cada reino, e Abdu'l-Bahá nos coloca, além dos reinos que nós aprendemos na escola, mineral, vegetal, animal, o reino humano, como um reino separado, porque o corpo tem características animais, mas ele possui essa realidade espiritual, e a manifestação de Deus como um outro reino acima desse. Cada um desses reinos é diferente. Não é possível passar de um reino ao outro, mas é possível evoluir infinitamente dentro de cada um. Outro assunto que Abdu'l-Bahá nos traz é o da oração e intercessão. Esse progresso da alma em direção a Deus, ele pode ser impulsionado por algumas coisas. E a oração e a intercessão, ou seja, esse auxílio no progresso espiritual, ocorre tanto daqueles que estão no plano material, quando oram e intercedem por aqueles que já passaram para o plano espiritual, como ocorre também daqueles que estão no plano espiritual em prol dos que ainda estão no plano material. Então, de muitas formas, a gente pode ajudar o progresso de uma alma. Então, alguns exemplos. Primeiro, reiterando aqui, a Abdu'l-Bahá fala, todo ser vivo pode certamente progredir. E como a vida é eterna, né, então, o progresso também é eterno. Sempre existe possibilidade de progresso para a alma humana. E Abdu'l-Bahá fala, mesmo uma alma que vem a falecer num mau estado, uma alma que não reconhece a Deus, a condição dela pode mudar no reino espiritual, e a intercessão das pessoas que ficaram nesse reino, e também das almas que estão no outro reino, a oração, atos feitos em prol da alma dessa pessoa podem ajudar nessa transformação. Então, o texto fala, a riqueza do outro mundo consiste na proximidade de Deus, sendo tal intercessão aprovada por Deus. Mas a intercessão no outro mundo não é como neste, é outra coisa, outra realidade impossível de expressar em palavras. Então, Abdu'l-Bahá dá alguns exemplos que a gente vai ver de como a gente pode ajudar as almas nessa aproximação de Deus. E, novamente, as almas que já se foram também ajudam, mas não é possível expressar em palavras, né? Como isso ocorre. Isso é uma realidade espiritual que espero que nós vamos poder conhecer e compreender melhor quando estivermos no plano espiritual. Atos de caridade. Esse é um tipo de intercessão. Se na hora da morte um rico legar aos pobres e infelizes uma parte de sua riqueza para ser gasta em benefício deles, tal ato pode ser causa de seu perdão e de seu progresso no reino divino. Então, uma forma de intercessão que a pessoa pode fazer, inclusive, pelo progresso de sua própria alma, né? Legar aos pobres parte de sua riqueza.
depender da aprovação de Deus, isso pode levar ao progresso de uma alma, quando ela realiza esse ato antes da morte. Outras formas de intercessão. Caridade e misericórdia em nome dos pais. Abdu'l-Bahá fala sobre como Abdu'l-Bahá fala sobre como muitas vezes os pais fazem sacrifícios pelos filhos, e não vem o fruto desse sacrifício, desse esforço, dessa dedicação. Às vezes se vão antes do filho atingir a maturidade, do filho realizar o seu potencial. Então, em gratidão, o filho pode realizar a caridade e misericórdia em prol da alma de seus pais, da continuidade da sua evolução espiritual. 2, caridades ou obras importantes realizadas em seu nome. Então, isso significa em nome de uma pessoa que já foi para o plano espiritual. Outras pessoas que não sejam seus filhos também podem realizar caridades, obras importantes, dedicar um edifício ao nome de uma pessoa, como a gente vê às vezes, enfim. Esse tipo de ação também pode ajudar o progresso da alma. A questão de modificar o estado dos descrentes, que eu já tinha mencionado, que a intercessão pode modificar o estado, inclusive, daqueles que não aceitaram a Deus nessa vida. A própria alma, que vai para o outro plano, ela pode pedir perdão e receber luz. Então, da mesma forma que a alma é necessitada de Deus, necessita buscar, orar, implorar a Deus, buscar uma conexão com Deus para o seu próprio progresso, nesse plano, essa conexão, essa busca continua no plano seguinte. E a própria alma pode pedir perdão e receber luz divina. Um nível também de intercessão, a súplica das pessoas santas, né? Então, as pessoas santas também têm esse papel de interceder pelas almas e ajudar o progresso espiritual. E no nível mais elevado, a intercessão dos próprios santos manifestantes, quando o manifestante de Deus pede a Deus por alguma alma. Não existe criatura superior ao homem perfeito. O homem alcançou o grau máximo da materialidade e o começo da espiritualidade. A alma humana, ela tem esse progresso infinito, mas ela fica, né, se a gente pensar nos reinos de Deus, a gente tem reinos materiais, mineral, vegetal, animal, a gente tem o reino humano, depois tem manifestantes divinos. Mineral, vegetal, animal são reinos materiais, confinados à criação material. E os manifestantes estão no plano espiritual. Mas o ser humano, ele está justamente no encontro entre essas duas realidades, porque ele possui características animais, inclusive minerais e vegetais também, né? Cresce como um vegetal, tem uma realidade tátil como um mineral, ele incorpora esses reinos anteriores, cada um incorpora o anterior, né? Mas ele tem também uma dimensão espiritual, que é a sua dimensão verdadeira, duradoura. Então, ele fica entre esses dois planos, ele está um pouco em cada plano, no máximo, do grau máximo da materialidade, no começo da espiritualidade.
Logo, em virtude de serem infinitas as perfeições da humanidade, o homem pode continuar a aperfeiçoar-se após sua partida deste mundo. Como o ser humano está no grau máximo da criação material, no início da espiritual, dentro desse reino, dentro da realidade do que é ser uma criatura, ele é o máximo, ele é a mais perfeita criação divina. Então, ele vai se aproximar internamente dessa perfeição. Novamente, sem nunca alcançá-la, porque aí ele já estaria entrando num plano além da realidade humana, da realidade da criatura. Então, tem uma parte também que a Abdu'l-Bahá fala das crianças, as crianças que vêm a falecer. E tem um trecho muito comovente, tocante, acho que um grande consolo para quem perdeu alguma criança. Ele diz, essas criancinhas ficam à sombra do favor de Deus, desde que não cometeram pecado algum, nem se macularam com as impurezas do mundo da natureza. São focos da manifestação de bondade e o olhar misericordioso pousará nelas. Né? Não se macularam com as impurezas do mundo da natureza. O ser humano, novamente, voltando para aquele exemplo, ele está nesse limite entre o material e o espiritual, onde é um constante desafio desprender-se do material e aproximar-se do espiritual. Então, esse espelho, esse reflexo do divino, que é a alma humana, costuma conter algumas imperfeições. A gente costuma conter algumas imperfeições, porque são aqueles momentos em que ainda não fomos capazes de nos libertar do mundo da natureza. Existem umas máculas, umas manchas ali que a gente tem que estar sempre limpando, sempre refletindo mais o espiritual para ir eliminando essas máculas. Mas as crianças pequenas, elas são puras, não foram maculadas, então elas têm um destino muito especial, um olhar muito misericordioso de Deus, né? Bahá'u'lláh nos fala também que reencontraremos os nossos amados, nossos parentes, as pessoas com quem nós temos proximidade no reino espiritual. Então, certamente, aqueles que perderam alguma criança vão reencontrar essa criança num estado muito puro, muito belo, de espiritualidade, porque são almas puras. O reino de Deus, isso remete ao que nós vimos vários slides atrás sobre céu e inferno, né? Se nós entendemos que toda alma, de alguma forma, continua a existir e progride infinitamente em direção a Deus, em que consiste entrar no reino de Deus? O que é esse desafio que se põe às nossas almas para entrarmos no reino de Deus? O primeiro trecho diz, a entrada no reino é através do amor a Deus e do desprendimento e pelo sacrifício da vida. Então, mais uma vez, desprendimento, sacrifício da vida, ou seja, afastamento de tudo que é relativo à realidade material do homem e limpeza, né, daquelas máculas no espelho, para refletir melhor o amor de Deus e amando mais a Deus, então a alma entra em um estado diferente, ou seja, as almas persistem
mas algumas estão num estado diferente. Isso devido ao seu amor a Deus, seu desprendimento da matéria. Para os que acreditam em Deus, que Ele tem amor e fé, a vida é excelente, é eterna. Mas para aquelas almas privadas de Deus, embora tenham vida, sua vida é obscura, comparada com a vida dos que acreditam em Deus, é inexistência. Então, Abdu'l-Bahá dá um exemplo. Por exemplo, a unha existe, o olho existe, mas comparada à existência do olho, a existência da unha é inexistência. Não há comparação entre as capacidades potenciais do olho e da unha, né? Uma pedra existe, mas se ela puder ser transformada em um ser humano, com certeza sua potencialidade, sua realidade se transforma completamente. Um ser humano que um dia foi uma pedra poderia muito bem olhar o seu estado interior e dizer: eu não existia. Porque, de fato, aquele ser humano não existia, o que existia era uma pedra. Então, a transformação que o amor a Deus, reconhecimento de Deus, opera na alma humana é uma transformação tão grande quanto a transformação de uma pedra em um ser humano. A diferença dessa vida eterna e dos progressos potenciais que essa vida eterna tem é tão diferente quanto a diferença do potencial de uma pedra e do potencial de uma pessoa. O resultado da vida humana. Esse trecho aqui é de promulgação da paz universal. E me fascinou, realmente. O resultado da vida humana, nós poderíamos pensar em muitas coisas, né? E temos escritos que nos falam o propósito da nossa vida. Mas esse aqui liga diretamente com a vida eterna. Aquele cuja aspiração é sublime e que se desenvolveu isso aqui está escrito na tradução autoconfiança. No entanto, a palavra em inglês confidence pode ser autoconfiança ou pode ser confiança. Então, eu não tenho muita certeza sobre essa tradução, mas a gente pode ler como confiança ou autoconfiança, se preferirem. Aquele cuja aspiração é sublime, que desenvolveu autoconfiança, não se contenta com uma mera existência animal. Ele buscará o reino divino, ansiará por estar no céu, embora seu corpo físico continue sobre a terra. E embora seu semblante exterior seja físico, sua face de reflexão interior se tornará espiritual e celestial. Até que esta condição seja atingida pelo homem, sua vida estará completamente destituída de verdadeiros resultados. Eu achei muito interessante, fascinante esse texto, que o ser humano que tem aspiração sublime, espiritual, que confia em Deus, ele não se contenta com a vida material. Há um impulso da alma, né, dentro desse fato da alma estar no limite entre o material e o espiritual, há um impulso da alma de busca da espiritualidade, de busca do reino divino. Um desejo pela libertação dos limites dessa vida terrena, né? A libertação do pássaro que quer voar e sair da gaiola. E é como ocorre na nossa vida quando a gente cresce, né? Quando nós somos crianças, nós queremos ser adolescentes, queremos ser adultos, porque quando nós chegamos a um estágio de desenvolvimento que nós conseguimos vislumbrar e compreender algo do que vem pela frente, nós desejamos nos libertar das limitações daquele estágio e iniciar um estágio onde nós possamos
realizar melhor as nossas potencialidades. Então, a alma que não anseia pelo espiritual, pela libertação da limitação física, a vida dela não produziu um resultado, porque o resultado da vida é justamente preparar a alma para o próximo plano. Se essa alma não anseia pelo plano espiritual, ela não está preparada para esse plano, a vida dela não produziu nenhum resultado verdadeiro. Já está encerrando com duas palavras ocultas. A primeira, mensageira de júbilo. Ó Filho do Supremo, fiz da morte a mensageira de teu júbilo. Por que lamentas? A luz eu a fiz derramar sobre ti o seu esplendor. Por que te ocultas diante deste esplendor? Se a alma anseia pelo espiritual, né, como nós vimos no trecho anterior, se ela anseia por estar no céu, é claro que a morte será a mensageira de seu júbilo, porque a morte trará a realização desse anseio, a libertação da limitação material. É claro que para aqueles que perdem, né, a gente usa esse termo perder, mas, enfim, aqueles que amam alguma pessoa e essa pessoa vai para o reino espiritual antes deles, ela pode trazer um sofrimento de uma separação, mas uma separação temporária e não é uma separação real, né? A conexão é muito próxima, só que a gente não, às vezes talvez não consiga perceber também. Mas não deve haver, não há realmente nenhum motivo real para lamento. Muito pelo contrário, é o júbilo, a libertação da alma, a libertação do pássaro que está na gaiola, que agora vai poder voar com a plena força de suas asas. E essa última palavra oculta, ó Filho da Justiça, aonde pode ir o apaixonado, senão a terra de sua bem-amada? E aquele que procura, poderá ele ficar tranquilo, longe do desejo de seu coração? Para quem ama verdadeiramente, a união é vida e a separação morte. Vazio de paciência está seu peito, privado de paz seu coração. A miríades de vidas ele renunciaria a fim de se apressar para onde se encontra a bem-amada. É claro que cada escrito divino tem infinitas, talvez, interpretações, e esse é um texto muito místico que acredito que pode ser interpretado de várias vezes, mas uma interpretação possível, eu acho que remete novamente a esse anseio da alma de se aproximar de Deus, de atingir um estado espiritual, de libertar-se da limitação do físico. E sendo assim, para quem ama verdadeiramente, a união é vida e a separação morte. Quanto mais estamos afastados de Deus, afastados de nossa realidade espiritual, limitados pela existência física, estamos mortos. Enquanto mais próximos e unidos a Deus, essa é a verdadeira vida.